Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Retomamos a sessão da tarde do dia 16 de dezembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos agora julgar alguns itens que não julgamos pela manhã e vamos começar pelo item 90 da pauta, cuja recorrente à mineração Serra Grande S.A. é de relatoria do Dr. Breno. Dr. Breno, por favor. Obrigado, presidente. Estamos aqui diante também de dois casos de pedido de ressarcimento de COFINS. Os dois casos são basicamente idênticos. O que muda são apenas os anos calendário, que um é um de 2006 e outro de 2007. Tá? Tentei já deixar alguns pontos grifados, mas... Perdão? Começamos pelo 90, é isso? Abrimos o 90? Isso, de modo que eu faço uso, como de praxe, do relatório da RJ, né, em que ele expõe justamente esse pedido de ressarcimento, né, e que a autoridade administrativa, após os procedimentos de praxe, examinou a questão do despacho decisório e reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e, em consequência, homologou as compensações realizadas nas DECOMPs. Né, a contribuinte tomou ciência do despacho decisório, apresentou sua manifestação de conformidade, basicamente alegando, né, ele explicou, tentando resumir para vocês aí, inclusive fazendo uma homenagem a Marcelo, que ontem, depois daquelas colocações dele, eu fui até reler o voto e falei assim, poxa, ver se ficou alguma coisa para trás. Ele, basicamente, a empresa, ela tenta explicar que o procedimento de produção, entre aspas, do ouro, ele é uno. Ele é toda a cadeia produtiva, desde a lavra até a fundição em suas barras, ele é um processo contínuo. A fiscalização, por outro lado, ela cinde esse processo, ela divide entre a parte de lavra e a outra parte de beneficiamento. Tendo isso daí como pano de fundo, né, a recorrente, basicamente, tanto em sua manifestação de conformidade quanto no recurso voluntário, ele alega necessidade de respeito aos princípios da verdade material do formalismo moderado, né, basicamente dizendo que a fiscalização ela não ponderou a realidade fática, né, como ela deve ser. Ele explicou por alto as atividades de obtenção do ouro em barras, fez uma descrição um tanto quanto sucinta a esse respeito, tá? Explicou também um pouco dos créditos que foram glosados, e foi, eu digo um pouco, é um pouco mesmo, tá? De modo que é perceptível que a autoridade fiscal entende haver justamente isso que eu falei antes, duas atividades distintas, né? A extração do minério em estado bruto e a produção de barras de ouro como beneficiamento. Assim haveria essa cisão no processo produtivo. Uma seria a lavra do metal precioso e outro a fabricação do bem a ser comercializado, né, que é a barra de ouro. Considerando isso, ela glosou os créditos determinados de cada etapa e de outra. Assim, a DRJ opinou por julgar improcedente o pleito do contribuinte. Transcreva a emenda. Então, conforme se extrai do teor da decisão supramencionada, houve o acatamento fulcral à conclusão alcançada pela fiscalização. Quanto ao mais, o voto conduziu sua trilha no sentido de não enquadrar como insumos os créditos pleiteados pelo contribuinte, bem como nos eventuais casos permitidos em lei. Destacar não haver provas suficientes a sustentar o requerimento carreado à manifestação exordial. Por fim, em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos veiculados em sua defesa. Por primeiro, alega que sua defesa não foi apreciada devidamente, haja vista a ausência de constatação
referente à unicidade do processo produtivo do ouro, né? Então, dessa forma, a DRJ teria se baseado numa premissa falsa, dividindo o processo em dois, afirmando que a matéria-prima para a produção de barras de ouro é o minério de ouro, etc. Né? Transcrevo ali um trecho do recurso voluntário. Em seguida, reitera que lhe cabe direito aos créditos apurados desde sua etapa de extração do minério. Eis que o processo de fabricação seria uno, e que a exploração mineral seria divisível em várias etapas, as quais compõem parte de um todo, cujo início ocorre com a pesquisa e exploração e o final se dá com a efetiva fundição do metal. Nessa esteira, sustenta que o próprio Código de Mineração robustece tal fato. Quanto ao mais, requer seja realizada a perícia técnica para comprovar o que alega, indica os seus quesitos em anexo ao recurso. Em seu desfecho, o contribuinte requer também a reversão das glosas efetuadas, pois entende que todos os créditos pleiteados são insumos e bens efetivamente consumidos ou desgastados em contato direto com o ouro, em todas as etapas da produção. Apresenta, por fim, justificativa técnica, elaborada por profissional competente. De arremate, requer sejam ponderados os princípios do formalismo moderado e da verdade material, bem como a realização da perícia técnica, conforme eu disse anteriormente. Então, é basicamente uma questão de prova. Eu confesso que foi um caso em que eu fiquei bastante intrigado, né, porque realmente para nós, como leigos da matéria, fica, digamos assim, um caso bem curioso, né, para você saber realmente aquilo que é o que, se há realmente dois processos produtivos distintos. E então, basicamente, esse é o relatório, presidente. Fui mais sucinto que pude. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma questão? Ela faz todo o processo, desde a lavra até a barra de ouro, né? Tudo, Zé Adão. Isso mesmo. Ok, obrigado. Ok. Doutor Breno, pode passar o voto, por favor. Obrigado, presidente. O recurso atende os pressupostos de admissibilidade, então eu dele conheço. E, portanto, conforme eu disse antes, né, o que eu assevero ali como breve introito fático, o caso em tela trata essencialmente de glosas que decorreram da segregação do procedimento de extração do ouro, conforme compreendido pela fiscalização como duas etapas independentes e, portanto, como características particulares para fins de aferição de crédito. Né? Uma etapa seria a mineração e a lavra do ouro, a outra etapa seria o beneficiamento do ouro. O contribuinte, por sua vez, advoga pela unicidade do processo produtivo, sendo todas as etapas interligadas e inseparáveis. Né? Então, tendo como panorama basal essa divisão, a fiscalização subsequentemente avaliou o acervo probatório atinente às etapas do processo produtivo. Para melhor exemplificação casuística, eu transcrevo aí os trechos mais relevantes do despacho decisório, que foi bem percussiente em sua análise. Já com relação à preliminar do cerceamento, né, do direito de defesa, não exatamente uma preliminar, mas o contribuinte alega que a DRJ ela não apreciou o tema como deveria, né? Isso que compreendeu que o processo produtivo do ouro não era uno. Não é preliminar, mas como ele é pleiteiro nulidade, eu estou avaliando esse tópico primeiro. Então, contudo, sua percepção não merece guarida. Compreensão do tema, seja por uma vertente, seja por outra, não significa que o direito de defesa foi mal ferido. Trata-se de predicado inerente à dialética processual, em que o interlocutor, autoridade administrativa, erige seu convencimento, conjugando os fatos e as normas. Se neste mistério ocorre divergência frente àquela percepção do contribuinte, isso claramente não implica violação ao direito de defesa. Ademais, anota que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da legalidade desde sua gênese. Nesse aspecto, tanto a unidade de origem quanto ao Código da RJ guardar estrita observância aos ditames legais, prevendo seus respectivos teores, todas as informações necessárias à defesa do contribuinte e à perfeita intelecção da casuística.
Somando-se a isso, o recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do artigo 59 do 7235. É de se concluir inequivocamente que o presente processo administrativo respeitou por completo todo o regimento normativo e queda-se livre de máculas inerente ao direito de defesa, sendo, portanto, alegações genéricas. Passo para outro tópico, presidente? Sim, por favor. Eu faço aquela descrição habitual do conceito de insumo, né? E adianto para a página 12, tópico 3, a respeito da glose de créditos. Tá? Quanto ao sumo meritório, eu entendo não haver razão ao contribuinte, e tal motivo funda-se essencialmente na ausência de elementos probatórios aptos a corroborar suas afirmações. Nesse sentido, anoto que o recorrente faz uma análise assaz superficial de sua casuística. Confesso, outro sim, que busquei nos autos todos os pormenores técnicos e documentais que seriam aptos a chancelar a intelecção defensiva, mas não foi possível detectá-los. De tal sorte, constrói-se a defesa sob panoramas amplos e até por vezes genéricos, sendo impossível propiciar ao julgador elementos robustos que venham acompanhar-lhe em convencimento. Ora, impede recordar que o ônus da prova recai sobre o contribuinte interessado, que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, conforme expõe o artigo 333 do CPC. Contudo, a despeito de saber desde a gênese a razão da negativa de seu crédito, o recorrente não trouxe aos autos os elementos que viessem a chancelar o seu direito. Nem mesmo o laudo técnico apresentado logrou detalhar o procedimento de produção do contribuinte, tampouco detalhamento dos insumos utilizados em cada etapa. Portanto, entendo que quaisquer discussões além desse aspecto figurariam como retórica, eis que é ausente a viga mestra construtiva de todo aproveitamento do crédito, ou seja, o efetivo enquadramento fático normativo do insumo e a demonstração de sua correta escrituração fiscal. Faço, na sequência, as anotações de praxe sobre os pressupostos de liquidez e certeza do artigo 170 do CTN e do pedido residual de perícia técnica. Eu ressalto que o contribuinte teve, desde a ocasião que inaugurou o PAF, para fazê-lo, e, se não o fez, foi por mera liberalidade. Então, conforme ele muito bem juntou a questão do o laudo técnico, porém foi um laudo técnico, na minha percepção, tanto quanto raso, acho que eles são de 2 páginas, onde ele escreve de maneira profundamente sucinta as atividades da contribuinte. Então, por essa razão, presidente, meu voto se encaminha por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma observação? Uma pergunta para o... ele fez um recurso muito genérico, né? Pelo que eu percebi na leitura. No momento algum, ele não identificou qual rubrica que ele queria que revertesse glose, nada disso. Só explicando assim, eu tenho direito porque o conceito de insumos não é do IPI, é do RPJ, então tem que rever tudo sem identificar nada, né? Ele foi extremamente genérico, muito mesmo, assim, eu confesso que eu fucei em todos, até os apensos do processo, né, mas os apensos são, na verdade, os despachos decisórios. Então, ele realmente falhou por completo do início ao fim na sua construção probatória, sabe? Ok, obrigado. Porque a gente não consegue nem entrar numa discussão. Não dá nem para entrar em pormenor algum, em nenhum dos itens. Eu busquei, fucei bastante, mas realmente não tem como... Antigo, né? Ele está todo... Não está organizado como os recentes, mas realmente não tem... não nos possibilita entrar no âmago da questão. Me parece. Podemos votar? A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Isso nós estamos votando o item 90. Doutor Ari, por favor. Nem com laudo técnico, né, Breno? Eles conseguiram provar alguma coisa. Pois é. Que pena, né? Com o relator.
Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão do item 90 é por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar ao item 91? Passamos então ao julgamento do item 91. A recorrente é a mesma, mineração Serra Grande S.A. e também de relatoria do Dr. Breno. Dr. Breno, por favor. Presidente, o caso é idêntico. Ele é idêntico. Idêntico? Sim. Pode só... Deixa eu abrir ele aqui, só um instantinho. Por essas mesmas razões, presidente, inclusive o que muda aqui é o ano calendário apenas, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, ante o absoluto inadimplemento documental probatório. Ok, muito obrigada. Doutora? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Me acompanho. Desculpe. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Eu falei assim, eu senti que está faltando alguém. Então, me desculpe. Doutor José Adão? Eu acompanho o relator. Desculpe. Então, eu também acompanho. A decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Peço perdão, mas à tarde do último dia a gente vai começando a falhar. Com isso, concluímos a votação do item 91 e passamos agora ao item 93, doutor Salvador. Posso anunciar, doutor Salvador? Então, passamos ao julgamento do item 93, cuja recorrente é Panatlântica Catarinense S.A., de relatoria do doutor Salvador. Doutor Salvador, a palavra é sua. Ele está aí na pasta. Isso aqui é um caso de cálculo apenas, de aplicação de índices de correção e de juros. Inclusive, o voto da DRJ é do Dr. José Adão. É um caso de declaração de compensação com base para aproveitamento de um crédito, com base em decisão judicial transitada e julgado, daqueles decretos-leis 2445 e 2449, né? O contribuinte apresentou o seu cálculo de acordo com os índices que a própria justiça, que a própria decisão transitada e julgado determinou, encontrou um valor de 444.795.034. Ele diz que utilizou o programa da Justiça Federal, lá, o modo, o método de cálculo da própria Justiça Federal para corrigir esses valores e encontrou esse valor. A fiscalização ela fez várias intimações para o contribuinte apresentar os demonstrativos, foi apresentado esses demonstrativos, claro que os demonstrativos só vão colocando ali os valores, né? Sem explicar detalhadamente cada etapa de índice, porque a Justiça colocou que... Deixa eu ver se tem algum momento aqui. Ela fez vários... Aqui, ó. Não. Aqui. A apuração dos valores pagos a maior que o devido, amparado pelo julgado, chegou aos mesmos valores. Tem que fazer assim. Ficou consignado no julgado que os índices de atualização dos créditos seriam INPC de março de 91 a dezembro de 91, o FIR de janeiro de 92 a dezembro de 95 e Selic de janeiro de 96 em diante. Então, o contribuinte alega ter seguido este pronunciamento judicial, utilizando o programa PROGEF para fazer esse cálculo. A Receita Federal realizou os mesmos cálculos, com os mesmos índices, e chegou no valor distinto. O que a Receita Federal falou assim? Olha, eu apliquei esses mesmos índices aqui, de INPC para março de 91 a dezembro de 91, o FIR de janeiro de 92
a dezembro de 95. Nesse patamar aqui, em dezembro de 95, eu cheguei no mesmo valor do contribuinte. Onde que está a nossa divergência de cálculo aqui? Na aplicação da Selic, de janeiro de 96 em diante. Nós tivemos uma Selic acumulada nesse período de 178,92%, aplicando esse valor de 178,2% de correção, mais 1% no mês da compensação, eu cheguei no valor de 409 mil. E o contribuinte não conseguiu me explicar por que o valor dele está diferente. Veio o despacho decisório e manteve, né, veio a DRJ e manteve a decisão do despacho decisório, dizendo que o contribuinte, a única divergência estava na aplicação da taxa Selic, e a taxa Selic apresentada pelo fisco estava correta, o valor encontrado pelo fisco também estava correto, e a contribuinte não logrou êxito em mostrar como que ela chegou num valor 40 mil a mais, né? Mesmo naquelas planilhas que ela mostra, ela não identifica as etapas dos índices ali e qual foi a aplicação da Selic acumulada que ela aplicou. Qual foi o índice de Selic acumulado que ela aplicou. Em síntese é isso, eu queria saber se eu posso passar para o voto. Sim, por favor. Então tá. Então a controvérsia é apenas essa, é a aplicação dos índices de correção utilizados pela fiscalização, cujo valor encontrado é ligeiramente inferior ao calculado pela recorrente. Não há divergência sobre base de cálculo. O próprio fisco ele emitiu na fiscalização dizendo que verificou lá no sinal e verificou também nas declarações de imposto de renda e constatou que a base de cálculo estava de acordo com a base de cálculo apresentada pelo contribuinte. Então, não há divergência sobre base de cálculo. A única divergência que nós temos aqui é na atualização dos valores. Fato, inclusive, notado pela R, decisão de piso. Conforme consta do despacho decisório, ambos, contribuinte e fiscalização, realizaram a atualização conforme o que determina a decisão judicial transitada e julgada. Mas na aplicação do juro Selic realizada pela fiscalização, encontrou-se uma diferença. Aqui eu coloco o trecho do despacho decisório. Aí está aqui, né? Segundo a decisão normativa número tal, em vigor na compensação, o crédito será restituído ou compensado com um acréscimo de juros Selic, com um acréscimo de juro equivalente à taxa referencial de Selic para tributos federais, acumulado mensalmente, e de juros de 1% no mês em que houver a entrega da declaração. E assim foi feito. Então, o valor do crédito atualizado até 31 de dezembro de 95 pelo INPC entre março de 91 a dezembro de 91, o FIR de janeiro de 92 a dezembro de 95 foi de 146.212. Esse valor não tem diferença em relação ao que o contribuinte apresentou. Até esse ponto não há diferença nos cálculos. Mas ao aplicar a Selic acumulada até outubro de 2004, que era de 178 de 92, já que a compensação foi transmitida no início de novembro de 2004, aplicando então 1% no mês da compensação, ou seja, novembro de 2004, a fiscalização encontrou o valor de 409 mil, contra o valor de 445 mil apresentado pelo contribuinte. A recorrente, ela se defende no argumento de que seus cálculos foram realizados por um contador habilitado e realizados de acordo com o programa PROGEF disponibilizado pela Justiça Federal, com a parametrização dos mesmos índices de correção para cada período nos termos da decisão transitada e julgada. Mas resta a dúvida se a base de cálculo é a mesma e os índices de correção são os mesmos, por que foi encontrada essa diferença? A recorrente apresentou novamente seus cálculos, tanto na manifestação quanto no recurso, atingindo o mesmo valor da sua compensação. Mas nesses cálculos não é possível verificar qual o valor da taxa Selic acumulada até novembro de 2004. Não há essa demonstração nos seus cálculos. Repetindo, conforme o despacho decisório, os valores apurados pela autoridade administrativa e seus totais atualizados monetariamente até 31 de dezembro de 1995 coincidem com os reclamados pelo interessado. A divergência entre os montantes apurados surgiu com a aplicação da taxa Selic a partir de janeiro de 1996 até 12 de 11 de 2004, ou seja, na verdade, até 31 de 10 de 2004, até 31 de 10 de 2004, e em novembro de 2004 é aplicado 1%, com base na instrução normativa. O total apurado, então, atualizado conforme a decisão judicial julgada, coincide com o valor reclamado pelo interessado, foi de 146 mil. Já a taxa Selic acumulada até outubro foi de
a outubro de 2004 foi de 178,92%. Eu entrei no site da Receita, fiz o somatório da Selic acumulada até outubro de 2004 e realmente é isso, é 178% mesmo, tá? Desde janeiro de 96 até outubro de 2004. Esse valor acumulado está correto, a Receita Federal aplicou o valor correto. A este total soma-se o percentual de 1% no mês de novembro, que é o mês da compensação, obtendo-se a taxa acumulada de 179,92%. Assim, aplicando-se esse percentual ao valor apurado, apura-se um montante a ser compensado no total de 409 mil. Ao analisar o site da Receita Federal e somar os índices mensais deste período, o resultado obtido é exatamente o percentual de 178,92% de juros acumulados. Desta feita, eu presto o recurso voluntário para negar o provimento. É o meu voto, presidente. Obrigada, doutor Salvador. Estamos no item 93, a proposta do relator, o voto do relator por negar provimento. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Opa. Doutor José Adão. Com o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Está sem som, doutor Breno. Continua sem som. Tem som. Caiu? Caiu com o relator, presidente. Obrigada. Agora deu para escutar. Muito obrigada, doutor Breno. Eu também acompanho o relator. Então, o item 93, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 95, já foi? 96 também. 98, né? 96 não foi ainda. Ah, sim, é verdade, desculpe. Muito obrigada. Então, passamos ao item 96, cuja recorrente é Pincéis Tigre Limitada, de relatoria da doutora Semira Miss. Eu vou pedir licença para ler, porque esse caso eu achei tão estranho. Eu não sei se eu entendi bem os detalhes dele. Está na pasta Tigre e é o final 2008-89. Somente que tá, a minha pasta aqui está abrindo. Só um minuto. Passando no relatório, presidente, é um processo de compensação. Foi emitido o despacho decisório que homologou apenas parcialmente essa compensação e, conforme a fundamentação do despacho, do total de ressarcimento solicitado foi reconhecida uma parcela menor, devendo-se isso à glosa de créditos indevidos. Em função da insuficiência de crédito, foi homologada parcialmente a compensação constante do PER-DECOMP, bem como não homologadas as constantes de outras DECOMPs. Sobre o saldo devedor consolidado, foram aplicados multa de ofício, de mora e juros de mora. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte preliminarmente registra ter efetuado, em 11 de 12 de 2008, os 3 recolhimentos cujos dados foram juntados às folhas tais, considerando que, em relação a esses valores, encontra-se integralmente satisfeito o respectivo crédito tributário reclamado, razão pela qual se faz necessária sua exclusão do presente processo. No mérito, insurge-se contra a exigência de multa e juros,
incidente sobre os saldos devedores das compensações cujos débitos foram confessados por meio das 3 DECOMPs, citando emendas do CARF e pedindo a aplicação do 138. Aí ela diz expressamente, conforme se depreende do despacho decisório, embora não haja nenhuma fundamentação a respeito, está se cobrando multa e juros nas compensações homologadas. Ora, tal procedimento se revela incorreto, porquanto a requerente já dispunha de saldo credor de IPI ao tempo em que se materializaram os débitos que foram objeto das compensações homologadas, constituindo simultaneamente devedora e credora da Fazenda Pública, servindo os fins de ressarcimento de compensação apenas para formalizar esse encontro de contas. Em outras palavras, quando a recorrente informou os montantes de tributos devidos em suas DCTFs, já dispunha de saldo credor de IPI suficiente para a respectiva satisfação, razão pela qual não se gerou na presente situação nenhuma inadimplência a justificar a cobrança de multa e juros. Assim, ainda que não se considere a posição simultânea de credora e devedora da Fazenda, que se considere a denúncia espontânea. Ao final, requer a reforma do despacho decisório, referenciando os pagamentos efetuados em DARF e pedindo homologação em relação aos outros 2 processos. A DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade, dizendo que, no caso, não havia os requisitos para a aplicação da denúncia espontânea e dizendo também que DECOMP transmitida após o débito tem multa e juros sobre aquele débito confessado. Recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior e pede o provimento com homologação. O que eu achei confuso aqui? Dá a impressão que ela está contestando a cobrança de juros e multa de mora sobre o valor não compensado. Só que olhando mais atentamente para o restante da argumentação e para o acordo da DRJ, na verdade o que ela entende é que aquele valor declarado na DCTF como débito para ser quitado com crédito, aquele valor declarado em DCTF ela pagou e só que como ele foi utilizado na DCTF, no valor original e já tinha sido vencido, já estava vencido após o envio da DCTF, ela queria que não se incidisse sobre eles os juros e a multa. E qual que é a questão que mais me deixou em dúvida e preocupada? Na verdade, esses DARFs que ela fez o pagamento eram dos débitos confessados no DCTF que ela usou na compensação. Só que ela pagou depois, então a DRJ registrou lá, olha, a unidade de origem, considere esses pagamentos. Mas fora isso, ela considerou a compensação como feita naqueles termos e que realmente para parte do crédito tinha que ser pego para a quitação da multa e dos juros. É muito confuso. E a petição é muito confusa. Eu estou caminhando nesse entendimento. Eu vou ler o voto para ver se fica mais claro e também ver a opinião de vocês se eu entendi corretamente o problema. A DRJ entendeu que a controvérsia era só a questão da denúncia espontânea ao pagamento dos débitos declarados em DCTF e pagos a destempo. Então, a recorrente repisa os argumentos lá da manifestação de inconformidade. Ele entende que os pagamentos que ela efetuou, que são os 3 DARFs que ela trouxe aos autos, eles têm que ser considerados, então, na compensação e pede a aplicação do 138 para que não haja multa de mora e juros sobre esses valores. Então, no caso em comento, restou incontroverso que os valores originais dos débitos foram declarados em DCTF, confessados. Na data de transmissão da PERDECOMP, os débitos compensados já estavam vencidos. Os 3 pagamentos de DARFs foram realizados fora do prazo. Assim, com os PERDECOMPs contemplando débitos já vencidos nas datas em que transmitidas, o despacho decisório entendeu pela incidência de multa de mora e dos juros relativos ao período entre os vencimentos e a data de transmissão da declaração de compensação.
Por sua vez, a DRJ afastou o argumento da denúncia espontânea, dizendo que, como os 3 PRODECONPs contemplam débitos já vencidos nas datas em que transmitidas, cabe excluir a multa de mora e os juros incidentes entre seus vencimentos e as datas de transmissão da DECOMP. Daí o despacho decisório não merecer qualquer reforma. Já sobre os recolhimentos de DARF desses débitos, o voto condutor consignou: de plano, observa que, em relação aos recolhimentos efetuados por meio dos 3 DARFs noticiados na manifestação de conformidade, inexiste litígio. Os valores respectivos devem ser processados pela unidade de origem, levando-se em conta o detalhamento da compensação, valores devedores e emissão de DARF das folhas tais, não cabendo a esta turma qualquer pronunciamento sobre tal processamento. Bom, então entendi o seguinte, que o objeto da compensação é a liquidez e certeza dos créditos, né? E a parte não homologada do crédito no despacho decisório, ela não trouxe manifestação de conformidade nem recurso. Eu entendo que ela discutiu só a questão de débito, que foram os acréscimos legais incidentes a esses débitos, né? Então, eu não conheci o recurso por essa razão, pelo objeto ser os débitos e não o crédito que a gente analisa em processo de compensação. Aí, a minha conclusão foi por foi por não conhecer o recurso. É bastante confuso, o contribuinte, ele não estava com auxílio de um advogado, então, eu tive muita dificuldade para entender o que ele estava pedindo. E pelo conjunto da obra, eu entendi que ele estava pedindo coisas em relação ao débito. Então, minha conclusão foi essa, presidente, não conhecer. Ok. Muito obrigada, Samira Miss. Doutora, a turma aí, o que eu estou entendendo é que houve uma homologação parcial do DECOMP, porque o crédito declarado não foi suficiente para homologar integralmente. Não foi suficiente por quê? Porque se cobrou a multa e talvez também os juros. E o contribuinte alega que seria indevido porque ele tinha saldo credor do IPI lá na escrita dele. Então, no meu entendimento, acho que ele está contestando é isso daí, é a denúncia espontânea, realmente. Não. Na verdade, a compensação não foi homologada porque parte dos créditos foram glosados. E a glosa não foi em relação à aplicação de juros e multa dos débitos. Essa parte de crédito glosado, ela não trouxe defesa. Certo. Então foi em função da glosa dos créditos e não da exigência da multa. Ela pediu 90 e poucos mil, foram reconhecidos 70 e tantos. O restante foi não reconhecido por serem indevidos, né, glosados no despacho decisório. E eu entendi que a defesa dela, ao trazer essa discussão dos débitos, ela procurava aumentar o valor dos créditos, né? Em momento algum ela contestou as glosas, efetivamente, né? Quer dizer, as glosas seriam... Os valores não dá nem para dizer também que seria... a parte que não foi homologada seria disso. Os valores são até que pequenos, a multa moratória disso não daria todo o valor também que foi não homologado, que foi mais de 20 mil negado, né? Então, aqui, a multa de mora e juros, elas não cobririam esse valor. Mas foi uma tentativa que ela fez, me parece, para tentar aumentar o valor do crédito no encontro das contas, né? Um aumento indireto do crédito no encontro das contas, e porque ela efetuou o pagamento, né? Embora ela tenha indicado como débito sujeito à compensação, depois ela pagou. Então, me parece que o objetivo dela era esse. Bom, já que eu paguei, não pode inserir, então meu crédito não pode ser usado para usar em multa e juros, né? Foi isso que me pareceu da defesa. A defesa tem 4 parágrafos, é uma coisa muito estranha. Então, assim, foi o que eu consegui entender e também comparar com o acordo da DRJ e os outros elementos dos autos. Ok, obrigado. Obrigado. Podemos votar? Ok. Doutora Ari? Resumo, concordo com a doutora Samira. Ele está dizendo que ele tem
crédito porque ele tinha saldo credor lá na DCTF, então ele não tem que ser cobrado de nada. Ele está discutindo débito mesmo com a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo? Relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos... Não conhecer o recurso voluntário, presidente. Oi? Não conhecer o recurso, desculpa. É o item 96 e a decisão é por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Com isso, encerramos o item 96 e aí sim passamos ao item 98, cuja relatoria é do Dr. Marcelo, é a recorrente ao Hospital Maternidade Brasil S.A. Não sei se o Marcelo quer fazer alguma observação, mas eu já verifiquei os documentos, os processos, verifiquei que foram retirados outros processos desse contribuinte da pauta, né? Inclusive houve um pedido de retirada tardia, que houve um equívoco e se esqueceu desse, mas a minha posição não é em relação ao pedido, mas ao nosso trabalho, né? Verificando os processos, a conclusão é que a análise só de um, né, ela resta prejudicada. A conexão, ela indica que haverá um trabalho melhor, um julgamento melhor em conjunto. Então, eu peço para retirar de pauta esse processo, item 98. Não retirado de pauta a pedido da presidente, em razão dos conexos serem retirados de pauta. Presidente, só quero deixar claro que eu trouxe o voto pronto. Sim, é verdade. O conselheiro Marcelo trouxe o voto, né, está na pasta, e foi um dos subsídios, inclusive, para se verificar que há necessidade de uma análise conjunta. Ok. Passamos, então, agora ao item 100, cujo recorrente é Posto Betão, Comércio de Combustíveis Limitadas, de relatoria da doutora Semira Miss. Vamos tratar um de cada vez? Não, presidente, podemos tratar juntos, que eles são iguais. Então, vamos Vocês tratar... queriam o Betão chegou. Vamos tratar agora dos itens 100 e 101, ambos Posto Betão, Comércio de Combustíveis Limitada, de relatoria da doutora Semira Miss. Palavra sua, doutora. Devemos abrir qual? Pode abrir o primeiro, presidente, mas eles são idênticos. Muda o períodozinho de apuração do pedido dele de restituição. Pode abrir o primeiro, por favor. Posso começar, presidente? Sim, por favor. Esse processo ele é bastante antigo. Ele é de 2004, referente a fatos geradores de 1999. O posto Betão, ele é o posto de gasolina, né, que revende a gasolina para os consumidores finais. E, à época, não existia ainda o regime monofásico dos combustíveis, mas existia já uma substituição tributária por meio da qual a refinaria pagaria os tributos devidos pelo resto da cadeia para frente, né? Já existia essa substituição tributária. E a alegação aqui do contribuinte é que, como ele sofreu o ônus dessa substituição tributária no momento em que ele comprou da distribuidora, ele entende que, pelo fato de ele ter pago, segundo ele em nota, ele teria o direito a repetir isso com base no 66. Bom, eu vou passar direto ao voto, aí a gente esclarece mais alguns pontos.
Houve um pedido de decadência, né? Quer dizer, houve um reconhecimento de decadência em virtude de aplicação do prazo de 5 anos. Mas, como nós estamos aqui em processo antigo, muito antes da decisão do STJ, muito antes a junho de 2005, então realmente não se aplica aqui o prazo de 5 anos, mas sim o prazo de 10. Inclusive, eu aplico a súmula 91 para afastar qualquer decadência, mas no mérito eu não dou razão ao contribuinte, eu especifico isso no tópico da decadência. Embora ele tenha razão que o prazo para pleitear seriam 10 anos, isso só não é suficiente, ele teria que ter razão também no mérito. Aí, passando ao mérito, o pedido de restituição dele da COFINS é sobre a aquisição de gasolina e óleo diesel da revendedora, ou seja, distribuidora. Sustenta que sofreu o ônus da carga tributária como contribuinte substituído, razão pela qual é parte legítima para pleitear a restituição. Acrescenta que o artigo 166 do CTN é aplicável ao regime de substituição tributária. As bases de cálculo que ele utilizou para o pedido de restituição foram as obtidas nas notas fiscais de aquisição de gasolina, diretamente dessa distribuidora. Eu entendo que não há suporte legal para esse pedido dele e faço seguir o histórico da legislação para comprovar esse ponto. Então, na vigência da Lei 9718, a gasolina e o óleo diesel eram tributados diretamente nas refinarias como substitutas tributárias. Refinaria recolhia a própria COFINS e as devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas, que é o caso do posto. Aí está aí o dispositivo que eu colei para vocês. Em seguida foi editada a MP 1807, que alterou o valor tributável para as vendas de óleo diesel, mas só também do óleo diesel. E regulamentando a substituição tributária, ela previa. Então, a alteração da MP 1807 foi só a questão de como calcular o valor em relação ao óleo diesel. Não mudou a sistemática de quem era o substituto e quem eram os substituídos. Aí, regulamentando as normas em vigor, a Receita publicou a IN 6 de 99, que no artigo 6 dizia que fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores das contribuições referidas correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diretamente da distribuidora. Então, o que o dispositivo fala é que o consumidor final, se ele adquirisse da distribuidora, ele poderia pedir o ressarcimento da contribuição. Posteriormente, a Lei 9.990 disciplinou o regime monofásico concentrado com alíquota zero para os elos da cadeia. A gente está anterior ainda a essa lei. Então, já partindo para a conclusão, as pessoas jurídicas consumidoras da gasolina e do óleo que adquirissem os combustíveis diretamente de distribuidora tinham o ressarcimento dos valores, tinham direito ao ressarcimento dos valores retidos por substituição tributária. Mas, então, no período compreendido que o recorrente colocou, de 2 de 99 a 6 de 2000, os distribuidores e comerciantes varejistas não estavam obrigados ao recolhimento de COFINS desde a vigência da 9718, em virtude da substituição tributária. E na condição dele de comerciante varejista dos combustíveis, ele não tinha legitimidade para pleitear o ressarcimento, que era restrito ao consumidor final, pessoa jurídica, em relação aos valores da venda a varejo na hipótese de aquisição diretamente da distribuidora. Então, o contribuinte ele não pode ser equiparado a essa hipótese legal, porque ele é o comerciante varejista, e não é o consumidor final, pessoa jurídica. Então, se a sistemática de recolhimento por substituição tributária é fixada pela lei, não se pode falar em pagamento indevido, que é o que ele está alegando. Não havendo fundamento legal na legislação para que ele peça a restituição. Então, meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Esse voto vale para ambos os itens, presidente. Muito obrigada.
Então, estamos jogando os itens 100 e 101 e a proposta da relatora é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão nos itens 100 e 101 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 105, que é de minha relatoria, recorrente à Highline do Brasil Limitada, que está na praça. Eu acho que eu posso fazer um... Todo mundo conseguiu abrir? Estou tentando abrir aqui. Tá tentando? Vou guardar um pouquinho. Eu vou ligar minha luz aqui um instantinho só. Consegui abrir. Ok. Olha só, Marcelo. Basicamente, nós temos uma peça de compra aqui, em que houve glosa dos créditos, a questão é de insumos, e os créditos glosados foram relativos a transporte, e o fundamento da fiscalização é que a recorrente não comprovou que não se tratava de pedágio, né? Então, aqui eu tenho duas observações. Uma que ela juntou notas fiscais, documentos, e realmente conseguiu fundamentar e demonstrar que eram gastos com transporte. E ainda que ela não tivesse provado, nós temos já algumas decisões concedendo para transporte, né, quando essa é a atividade da empresa. Então, mas de qualquer modo, ela comprovou que se trata de transporte, então nem é uma questão de nova interpretação da lei, de comprovação. Então, a minha proposta é dar provimento. Eu coloquei essa observação do pedágio, mas eu acho que nem é necessário antecipar a nossa posição em relação ao pedágio aqui. Ela comprovou que não se trata de pedágio. Você quer uma empresa de transporte? É. Ela está querendo crédito sobre Transporte. Peraí, acho que não é essa que é a empresa de transporte, é a minha outra, peraí. É pedágio, né? Não é pedágio, não, desculpa, é transporte de produtos adquiridos, ela não é transportadora, a transportadora é a próxima que eu tenho, desculpa. Então, vamos lá. Então ela está querendo crédito sobre fretes que ela pagou na aquisição de produtos. Isso, mas a questão não é o mérito do frete, a questão é que ela não comprovou, ela não tinha apresentado as notas e de forma que comprovasse que não se tratava de pedágio. Não, mas aí você está dando provimento? Porque transporte não é pedágio. Sim, Ela mas comprovou que não era pedágio, ela mostrou outros comprovantes de pedágio para distinguir os valores, e o que é transporte. Mas a despesa que ela está tomando crédito é a despesa de transporte. Transporte.
e foi negado porque ela não comprovou que não era pedágio. E ela O fisco entendeu que é pedágio não tinha direito. pedágio. Uhum. É exatamente isso. E, desculpe, a recorrente defende seu direito de compensar créditos referentes a crédito ou operação de venda. Porque é literal, né? A questão era a comprovação desse crédito de venda. E é só esse que a gente está discutindo aqui. Ele só é um frete de venda e o fisco disse que não era um frete, era pedágio. Era pedágio. Eu estou dizendo que mesmo que fosse pedágio, né? Sim. Minha posição é, mas ela provou que não é pedágio, que é transporte de venda. E aqueles outros elementos que está aqui não foi objeto do recurso, então. Compra de alíquota zero. Discute transporte. Eu até copiei aqui as alegações dela. Então, nos insumos dela, ela colocou frete, excluindo as despesas de pedágio, que ela também pôs comprovantes para mostrar a separação de cada um. E essa parte em vermelha eu coloquei, mas eu acho que a gente nem precisa tratar do pedágio aqui, porque não é questão. A questão não é se cabe considerar como insumo pedágio, mas sim se era transporte de venda. A Semiramis. Por mim, tudo bem. Semiramis? Caiu. Não, tô aqui, vocês estão me vendo? Não tô me vendo? Não. Estou te ouvindo, mas não vendo. Conexão cinza. Pois é, mas eu tô ouvindo vocês perfeitamente. Tenho medo de sair e não conseguir entrar de novo. Tenta só tirar a câmera e botar. Nada? Não? Não. Mas como é que está na gravação, Marco Antônio? A gravação, a sua tela aparece a Semiramis? Marco Antônio do suporte, não o conselheiro, não. Não, conselheiro. Ela tá escura. Acho que ela vai ter que sair e tentar de novo, né? Tá com problema ainda, Marco Antônio? Urgência? Não. Não? Não travou, mas não. Tá normal. Ô, Liz, eu tô vendo todo mundo, menos você, viu, também, viu? Ah, mas eu prometo que eu tô aqui. Vocês estão me vendo? Para mim, a Semiramis está sem imagem também. Eu só não vejo a Semiramis. Porque a minha conexão, pelo menos pra mim, aparece verde, a sua não. Voltei? Agora sim! Agora sim. Aí sim! Não quero ficar sozinha como representante feminina. Ah, Liz, quem manda aqui nessa turma é mulher, não é? É. É você, no caso. Não. Podemos passar a votação? Ok, por mim tudo bem. Resumindo, se trata de transporte de venda dos produtos da empresa, não é transportadora, confundir com a outra, então é transporte de venda. Não houve discussão do mérito do transporte em si, né, porque era venda, mas se entendeu que ela não tinha comprovado que era diferente de pedágio. Aí ela trouxe esses elementos. E no meu entender, mesmo que não tivesse trazido, ela teria direito. Mas a questão que ela trouxe. Então, a minha proposta é dar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador?
Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semira Mitz? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Então, a decisão aqui é por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão, ela servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes nos itens 106 a 114, que terão a mesma decisão. Nós passamos no item 115, de relatoria do Dr. Breno. Bom, presidente. Nós jogamos todos, então, todos o Highline? 115 já foi. Já foi. Agora é 138. 30. Conedi, 130. Da doutora Semira Mitz. Nossa, cheguei até a dar um pulo que eu falei que esqueci de alguma coisa. Desculpa. Ideal não é fácil, né? Presidente, o Conedi já está na pasta. Então, vamos passar ao julgamento do item 130, recorrente Conedi, participações limitada, de relatoria da doutora Semira. Palavras. Esse daqui também é um daqueles processos que o contribuinte faz os caminhos que eu realmente fico com dificuldade de entender aonde ele quis chegar. Então, infelizmente, eu vou ter que ler, porque envolve números, enfim, as estratégias que ele usou, que ele achou que eram corretas, né? Então, passando ao relatório, na origem foi emitido o despacho decisório que não reconheceu o direito creditário de COFINS e não homologou a compensação final 60/30. O pagamento informado foi integralmente alocado a débito de COFINS do próprio mês de outubro, declarado em DCTF e entregue em 23 de 2 de 2016. Em manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que, pois tratar de uma empresa optante do lucro real por estimativa, foi efetuado o pagamento de COFINS e no ajuste anual constatou-se que os valores foram pagos a maior. Esses valores a maior foram devidamente registrados no PERDECOMP e utilizados para compensar os valores indevidamente cobrados no despacho decisório. A primeira conclusão que dá para tirar aqui é que ela identificou um erro na DCTF e, para corrigir, ela apresentou um PERDECOMP. A DRJ ela negou o provimento e eu não coloquei ementa porque tem aquela norma deles que nesse caso não precisava ter ementa. No recurso voluntário, ela discorreu sobre a origem do crédito por meio dos cálculos que ela fez. Aí, aqui entra a minha dificuldade. Em outubro de 2016, estou no recurso dela, tá? Em outubro de 2016, foi realizada a apuração da COFINS a pagar no valor de 24 mil, onde foi quitado tal valor em 25 de novembro. Em 24 de março de 2017, foi enviado ao DCTF com um erro de preenchimento, o que não permitiu que o crédito fosse reconhecido. Em 6 de setembro de 2017, foi enviado o PERDECOMP, para compensação e quitação do débito apurado de COFINS a pagar referente a outubro de 2016. Em novembro de 2017, ocorreu o envio da PERDECOMP utilizando o crédito reconhecido em virtude do DARF 5856, pago em 25 de 2016 no valor de 24 mil, e DCTF retificador em 2 de agosto de 2019. Quando ela fala reconhecido aqui, é que ela pagou, tá? Não é que foi reconhecido pela autoridade, não. Em 3 de agosto de 2018, foi ajuizada administrativamente uma manifestação de inconformidade decorrente do não reconhecimento do direito creditório. No dia 16 de julho de 2019, a empresa teve reconhecimento do julgamento do pedido creditório, teve conhecimento do julgamento do pedido, através da publicação do acordo, cujo resultado foi indeferimento. A DCTF retificadora foi enviada em 2 de agosto de 2019, com o objetivo de sanar o erro material ocorrido e demonstrar a compensação feita através do PERDECOMP. Ao final, requer, com fulcro nos princípios da ampla defesa, contraditória, etc., o reconhecimento do direito creditório, seja procedente o recurso voluntário,
para que lhe seja conferido o direito creditório no valor de 24 mil, que seja reconhecida as duas PERDECOMPs, sendo a primeira 15.576, bem como processada e reconhecido o direito creditório na 24.191, com retificação do CTF em 2 de agosto de 2019, referente a outubro de 2016, para informação dos valores compensados. Daqui tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, essa DECOMP 15.576, ela não fez parte dos autos. O espaço decisório que não homologou o crédito, ela trata aqui dessa 24.121. E um segundo apontamento para fazer aqui também é que ela retificou da CTF após decisão da DRJ. Bom, passando ao voto, a COFINS referente ao mês 10 de 2016, no valor de 24 mil, foi declarada em escrituração fiscal digital de contribuições e também confessada em DCTF, tendo o sistema da Receita identificado que o pagamento foi alocado para quitação do débito do próprio mês, não havendo nenhum outro crédito disponível. Em manifestação de inconformidade, ela apenas apontou que o crédito foi origem de uma constatação quando ela foi fechar o lucro real por estimativa. O recurso voluntário, a tentativa de demonstrar a existência do crédito, ela explicitou justamente o que acabamos de comentar, que ela fez uma DCTF retificadora em agosto de 2019, para legitimar o valor de 24 mil na PERDECOMP 15.576, que mais uma vez não compõe os autos, e com isso reconhecer que ela possui direito creditório à compensação informada no PERDECOMP deste processo, que é o 24.191. Assim, são as minhas conclusões já em encaminhamento. Em 2 de agosto de 2019, enviou a DCTF retificadora com o objetivo de sanar o erro material ocorrido e demonstrar a compensação feita através da segunda, entre aspas, DECOMP. Não vislumbra acerto, tampouco eficácia nas condutas do contribuinte. Ele enviou uma DCTF retificadora após a decisão da DRJ, bem como fez 2 DECOMPs com os mesmos créditos e débitos. Ressalto que o despacho decisório objeto deste processo referiu-se apenas a DECOMP 24.191. Não consta qualquer informação da autoridade fiscal sobre a outra DECOMP mencionada pela empresa no recurso voluntário. Logo, a suposta primeira, entre aspas, declaração de compensação não é objeto destes autos. A compensação via PERDECOMP não está vinculada à retificação de STF, porque o indébito, então, é gerado pelo pagamento a maior. Logo, o envio da retificadora, ainda que fosse eficaz, o que não é o caso, não comprovaria também o indébito. E, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza do crédito. Ele nem disse, de fato, a origem desse crédito. Se foi uma apuração equivocada, enfim, se houve erro de escrituração, não temos qualquer origem desse crédito. E aí, com o pedido dele, ele deveria ter trazido todo esse detalhamento e também a prova correspondente. Então, pela ausência de liquidez e certeza, eu nego o provimento do recurso voluntário. Foi isso que eu entendi, né, da defesa dele, bastante entruncada, né, enfim, foi o que eu entendi. Minha conclusão, então, foi por negar provimento. Realmente é mais difícil entender, né, do que a legislação. Algum comentário? Podemos votar? Doutora Ari, por favor. Eu acompanho a relatora. Esse caso aqui é daqueles errou na DCTF, não pode mais retificar, então quer retificar na DCTF por uma DECOMP, né? Aí fica inventando número. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? O relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Bis? Me acompanha. Doutor Breno? Acompanho. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Isso nós julgamos o item 130, e ele é paradigma para o julgamento dos processos dos itens 131 a 137, que seguirão com a mesma decisão. Agora seria o 144,
Doutor Salvador, o senhor acha que há tempo? Esse pelo menos dá tempo. Então, por favor. Então, eu vou deixar anunciar. Vamos passar o julgamento do item 144. A recorrente é Amêndoas do Brasil Limitada, de relatoria do doutor Salvador. Doutor Salvador, a palavra é sua. Eu vou tentar ser sintético aqui no relatório. Ele é uma PEV de compra para aproveitamento de PEV de COFINS não cumulativa do primeiro trimestre de 2008. É uma discussão que a gente já teve bastante aqui, e essa questão das embalagens para transporte já está bem pacificada na turma. Então, qual foi a ideia da fiscalização? Ela se pautou na Instrução Normativa 404, de 2004, né? Limitando a possibilidade de crédito com aquele conceito do IPI, né, de que os insumos são aqueles que se integram ao produto ou se desgastam com o contato direto, desde que não estejam imobilizados. Então, a recorrente, ela fabrica e exporta amêndoas, né, castanha de caju. E aí, tem a embalagem do próprio produto, que isso a fiscalização deu direito ao crédito, e a embalagem para o transporte, que foi glosado por conta desse critério de contato físico ou de desgaste com a produção, e a embalagem era um elemento que era adicionado após o término do processo produtivo, não era bem um custo de produção, enfim. Eu posso passar o voto? Sim, por favor. Tá. Então, só para fixar aqui no início, a controvérsia está em relação à embalagem para transporte ser ou não insumo, que a fiscalização e a DRJ também adotaram esse entendimento de que não era por conta da Instrução Normativa 404. Até grifei aqui, no início da página 8, não houve divergências ou inconsistências na escrita contábil e fiscal da recorrente. As glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão jurídica, a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito. Então, não houve nenhum tipo de questionamento contra a base de cálculo, tá? Foi analisada a contabilidade, notas fiscais, enfim, e a fiscalização disse que estava tudo certo, apenas há uma divergência jurídica mesmo, sobre a possibilidade de crédito ou não. Então, passando ao mérito, já estou aqui na página 10, a fiscalização glosou crédito apurado sobre despesas com embalagens para transporte, utilizadas para acomodar os produtos quando do seu transporte até o adquirente no exterior. Concluiu o agente fiscal, com base na EN 404, que tais embalagens não faziam parte do processo produtivo. Ela ainda utilizou aquele conceito do regulamento do IPI, né, artigo 6º, da embalagem para transporte, embalagem do produto, e com isso ela realizou a glosa. A DRJ seguiu a mesma orientação. Em sede de defesa, a recorrente sustenta que as embalagens visam assegurar a qualidade e integridade dos produtos, com intenção internacional, seguem a instrução normativa do MAPA, que também exige a embalagem para transporte, para adequação da exportação, enfim. O meu entendimento é que essas glosas são sim insumos e elas devem ser revertidas, né? Essas embalagens são insumos e as glosas devem ser revertidas. São despesas essenciais para a manutenção da qualidade do produto, em que pese não integre fisicamente o produto produzido e tenha sido adicionado para condicionamento para o transporte do produto acabado. O processo produtivo não se encerra com a industrialização, assim mesmo que após a produção do produto em si, trata-se de um gasto que integra o processo de produção. Com isso, não há como negar a natureza de insumo a tais dispêndios. Portanto, eu reverto a glosa das embalagens com transporte com esse recurso voluntário para dar provimento. Essa é a única glosa, tá? Certo. Muito obrigado, doutor Salvador. Podemos passar a votação? Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, a atenção do item 144, a decisão do 144 é por dar provimento ao recurso voluntário e é por unanimidade de votos. E agora, Salvador? Sim, desculpe. O item 144, ele é paradigma para julgamento dos itens, de processo dos itens 145 a 151. Então, a decisão será a mesma.
E agora seria o 152. O 152 é meu também. É um caso que eu considero simples. O próximo também é meu, que é o da Dana. Mas eu não sei se vai dar tempo de julgar os dois. Os dois. Talvez fosse melhor fechar esse que está na ordem, que é o mesmo contribuinte, né? É a minha sugestão. Esse aqui, eu posso começar então 152? 152. Então vamos lá. Vamos passar para o julgamento do item 152, cuja recorrente é a Amêndoas do Brasil Limitada. De relatoria do Dr. Salvador, palavra sua. Aqui já houve uma diferença. Eu entendo que houve até falta de defesa, ou falta de clareza na defesa da recorrente. Eu poderia até colocar aqui de falta de liquidez e certeza, alguma coisa assim, mas ele não conseguiu me dizer por que houve essa diferença aqui no tratamento. Ele apresentou aqui uma PERBECOM para o segundo trimestre de 2006 para aproveitamento de crédito de PIS, créditos acumulados em razão da exportação. É a mesma empresa do recurso anterior. A fiscalização, ela realizou uma análise, pediu documentos e tal, e ela elaborou uma planilha bem detalhada de quais seriam os créditos que ela teria. Ela fez de vários períodos, né? Esse que a gente está analisando aqui, ele é repetitivo. Esse que a gente está analisando aqui é segundo trimestre de 2006, mas tem vários períodos, tem vários meses ali. E ele identificou onde que houve diferença, tanto reconhecendo o crédito mais do que o pedido pelo contribuinte, quanto o crédito menor do que pedido pelo contribuinte. Pelo que eu entendi, no critério de rateio. O critério de rateio adotado pela contribuinte permitiu que ele tivesse um montante de crédito vinculado à exportação maior do que, em alguns momentos, maior do que é reconhecido pela fiscalização, em alguns momentos até menor do que é reconhecido. A fiscalização reconheceu um crédito maior do que pleiteado. Então, a fiscalização, o contribuinte pediu um crédito menor do que é reconhecido pela própria fiscalização. E, aqui neste caso, ele teve uma parcela de um valor, estou aqui na página 2, bem no meio do relatório da DRJ, buscando a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte, a DRF de Fortaleza emitiu um mandado de procedimento fiscal, cujo resultado em contas florestais. A autoridade anexou ainda ao processo planilhas de cálculo onde são demonstrados os valores apurados no procedimento. Então, teve uma diferença de R$2.000 de um crédito que a fiscalização não aceitou. Após os resultados apurados pela fiscalização e baseado nos dados ali obtidos, o CEORT de Fortaleza emitiu o despacho decisório, onde o crédito é deferido parcialmente, sendo reconhecido o direito do creditório de R$45.000, considerando que o valor de R$2.353 já tinha sido utilizado na dedução do PIS devido. O contribuinte tomou ciência e ele apresentou uma defesa totalmente diferente do que está no despacho decisório. Assim, uma defesa que eu não consegui ver nenhuma conexão com a acusação fiscal. Se me permitirem, eu vou até o voto e esclareço esse ponto. Estou na página 3. A recorrente apresenta como argumento de defesa, amparado na legislação estadual de ICMS, a possibilidade de emitir nota fiscal de entrada, porque ele compra as amêndoas, as castanhas, de produtor rural. E essa mercadoria, no âmbito do ICMS lá do Ceará, tem diferimento. E como que esse diferimento é aplicado? Quando o produtor vende para a indústria, não tem a cobrança, não tem o destaque do ICMS, e quando entra na indústria, a indústria emite uma nota fiscal de entrada para recolher o imposto que era devido pelo produtor. Tá? Então ele vem e fala assim, a recorrente apresenta como argumento de defesa, amparada na legislação do ICMS, a possibilidade de emitir nota fiscal de entrada adquirida do produtor rural em razão de diferimento concedido pelo imposto estadual. Afirma a recorrente que a fiscalização não aceitou a apuração de crédito sobre as referidas notas de entrada, realizando a glosa sobre tais compras. Eu não identifiquei isso na operação, na fiscalização, até porque a grande parte do que ele compra é de produtor rural e não houve divergência da base de cálculo dos créditos. A fiscalização não teve nenhum tipo de apontamento sobre algumas bases de cálculo de produtor rural, enfim. Não foi essa a causa da homologação parcial dos créditos, os quais permanecem praticamente intocados. Os créditos tiveram uma diferença apenas de cerca de R$9. A causa da homologação parcial foi a constatação de existência de um débito de PIS no mês de junho de 2006, cerca de R$2.000, após a análise da escrita contábil, BACOM e critérios de rateio das receitas de exportação.
A fiscalização apontou ainda que não há divergência da escrita contábil na base de cálculo dos créditos e insumos, restando compatíveis com o DACOM, que eu transcrevo o trecho. Note que não houve divergência alguma nas bases de cálculo, então por isso que eu não vi sentido nisso que o contribuinte argumenta. A fiscalização apresentou um demonstrativo de cálculo, em que, em alguns meses, detectou diferenças mínimas na alocação dos créditos do mercado interno ou para o mercado exterior, ou seja, no critério de rateio. Essa tabela aqui é uma tabela apresentada pelo contribuinte, então ele apresenta um crédito de total de 47.400, tá? Em todos os meses de abril, maio e junho do trimestre. Após refazer os cálculos dos critérios de rateio, a fiscalização detectou créditos até superiores do que os créditos crediados, mas limitou o reconhecimento dos créditos até o montante requerido. Porém, ao analisar o demonstrativo de utilização dos créditos em folhas tais, percebe-se que para o mês de junho de 2006, a fiscalização detectou um crédito de 14.790, enquanto a recorrente tinha apresentado um crédito de 14.799, então é R$ 9,00 de diferença, por uma questão de critério de rateio. Ainda no mês de junho, verifica-se da ficha 15D do DACOM, nas folhas tais, que a recorrente utilizou um montante de crédito vinculado à exportação, de 2.328, que a recorrente entendeu que não estava vinculado à exportação, acho que por uma questão de critério de rateio também. A fiscalização não permitiu a utilização desse crédito, surgindo então o débito após os ajustes de R$ 2.353, reduzindo o montante de crédito disponível. Aqui eu colo para vocês a tabela, está um pouco pequenininho, mas eu sublinhei em amarelo as partes do mês de junho, onde aparecem as diferenças, tá? E aqui está o DACOM, apresentado para a fiscalização. Então, esse argumento de nota de entrada, porque comprou a emenda de nota de produtor rural, não foi exatamente isso que aconteceu, não foi esse o motivo da diferença aqui. Tá? Então, para comparar com a tabela formulada pela recorrente, a BRF elaborou a seguinte tabela do despacho decisório. Veja que a tabela usa os mesmos campos que a tabela da recorrente, né? A diferença está no mês de junho, exatamente. Então, ao invés de reconhecer um crédito de 47.400, reconheceu um crédito de R$ 45.000. A recorrente apenas argumenta que a fiscalização glosou as notas fiscais de entrada emitidas em razão da compra de castanha de caju. Seria esse o montante de R$ 2.000, desconsiderado pela fiscalização? A recorrente não explica, tampouco demonstra. Lembre-se que estamos diante de um par de compra no qual vamos a prova da contribuinte. Nega o provimento ao recurso nesse ponto. A contribuinte também traz um argumento de correção monetária pela Selic desses créditos. Temos a súmula 125 do CARF, não admitindo, com base no artigo 13 e 15 da Lei 10.833, a possibilidade de correção dos créditos da COFINS não cumulativo. Então, eu conheço do recurso voluntário e voto por negar provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Então, nós estamos no item 152 e o voto do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? O senhor está sem microfone, doutor José Adão. Desculpe, com o relator. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Também acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 152 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é paradigma para os processos dos itens 153 a 157, nos quais ela será reproduzida. Com isso, encerramos a sessão do dia 16 de dezembro de 2020. Vamos de boas festas para todos. E, por favor, Marco Antônio, podemos parar a gravação?